Estamos começando mais um programa da nossa Constante TV, esse programa que tem por título esse podcast sobre Cordão de Três Dobras. Que coisa boa é nós voltarmos aqui outra vez para falarmos um pouco da família. A família, coisa de Deus, coisa divina, coisa que Deus fez, coisa que Deus construiu e que muitas vezes nos dias de hoje tem sido deteriorada pelas mãos daqueles que são contra a família, daqueles que muitas vezes estão envolvidos com outras coisas e o conceito de família se perde. Mas ainda assim, pelas misericórdias de Deus, Deus tem dado a cada qual de nós, sobretudo, esse conhecimento da sua palavra, do casamento, da criação de filhos, do amor fraternal, do amor conjugal, da ternura, do carinho. E é por isso que hoje nós vamos começar o nosso programa, que tem como título coisas interessantíssimas do nosso livro, entendendo o seu papel no conflito na vida conjugal. E para isso hoje nós estamos aqui, me faço acompanhar da minha esposa Elaine, que tem aquela conversa de apresentar sempre os nossos convidados. Muito bem, então retornando aqui, e o Manassés é meu esposo. Para você que está nos assistindo pela primeira vez, venha, participe. Estamos aqui com os casais convidados hoje para estudar esse assunto, para refletirmos, para aprendermos. E esses casais vão fazer a sua apresentação para que vocês possam conhecê-los. Boa noite a todos. Meu nome é Absalão Carlos, eu tenho 53 anos, Eu sou casado há 29 anos com a Simone. Desse feliz matrimônio nós temos 3 filhos, Um rapaz mais velho de 27 anos, temos um adolescente de 15 anos e uma menina, que veio como brinde. Deus nos brindou com essa menina de 13 anos. Bem, seja bem-vinda, Absalão. Meu nome é Simone Sena de Almeida, E eu estou aqui com meu esposo. Estamos casados há 29 anos, com a graça de Deus, um matrimônio feliz. E somos da Igreja Batista Constantinópolis, A nossa querida e amada igreja, a quem a gente serve ao Senhor neste local de adoração. E é um prazer, uma alegria imensa estar aqui para falar sobre coisas do casamento. Obrigado, Simone, seja bem-vinda. Bom, eu me chamo Felipe, talvez você esteja acompanhando os programas e já tenha visto a gente por aqui. Eu sou casado com a Ana, A gente somos o casal mais experiente daqui, temos 2 anos de casado. Tem sido muito bom, participar do programa, poder aprender e compartilhar o que a gente aprende também através desse livro. E, bom, deixar a Ana se apresentar também. Olá, boa noite, eu sou a Ana, esposa do Felipe. A gente está casada há 2 anos, já congregamos aqui na igreja 1 ano e meio, mais ou menos. E tem sido muito bom participar do podcast, ler o livro, aprender mais sobre casamento e conversar com os irmãos, compartilhar as nossas experiências e ver como Deus é bom e tem cuidado das nossas famílias. Como Deus é bom. Seja bem-vindo, Ana, seja bem-vindo, Felipe. Deus é bom sempre. Sempre Deus é bom. Deus é tão bom que quando Ele criou o homem lá no Jardim do Éden, Ele fez toda aquela sua estrutura física, o emocional do homem, e aí Ele foi fazendo aquilo e depois Ele percebeu que não era bom que o homem tivesse só. Ele aí criou uma mulher chamada Eva. Eu penso que quando Adão viu a Eva, assim, ele deve ter ficado saltitante de alegria, Porque eu imagino assim, eu não sei, mas você já pensou, passava o boi e a vaca, passava outros animais, tudo tinha seu par, e o coitado do Adão lá, devia ser um tédio doido, maluco assim, sei lá. Mas o certo é que depois esse Adão aprontou,
pecou ele, pecou Eva, começaram a andar pelos caminhos, e hoje o título da nossa lição é Entendendo o Seu Papel. Esse é o nosso livro que nós estudamos, Coisas do Casamento, do pastor Winston Smith. E quando a gente vê assim esses acontecimentos de conflitos dentro do casamento, sobre o papel de cada qual, eu fico imaginando que tudo começou lá no Jardim do Éden, porque estava feito o papel de cada um. Deus colocou o papel, qual era o papel do homem, da liderança, enfim. E depois fez a mesma coisa para Eva, mas depois que eles começaram a andar por caminhos tortuosos, aí complicou tudo. Começou a complicar, e aí a gente começou a inverter também os valores, começou a inversão dos papéis da qual Deus tinha dado para aquele casal. O certo é que hoje nós vivemos numa sociedade em que estamos baseando os conceitos familiares dentro de um conceito muito paupérrimo. Sobre por quê? Porque muitas vezes nós não sabemos qual é o nosso papel dentro do casamento. Eu não sei se teria assim algum comentário de vocês, mas eu gostaria de ouvi-los nessa pequena introdução. Eu acho interessante quando o senhor traz essa questão ainda da criação, né? Deus, ele já estabeleceu os nossos papéis desde o começo, né? Tanto do homem quanto da mulher. Sem dúvida. Mas com o pecado tudo se perdeu, né? E com a entrada do pecado no mundo, as coisas de fato saíram do controle. E a gente vive debaixo dessa natureza caída, em um mundo caído. Mas o Senhor nos dá o seu Espírito a nós, né, para que a gente possa viver de acordo com o que a palavra diz. Então, eu acredito que para a gente resgatar esses papéis e entender o nosso papel, né, dentro do casamento principalmente, a gente precisa se voltar para a palavra e ver aquilo que a palavra diz, para que a gente possa voltar a esse modelo de relacionamento, de casamento que o Senhor, né, institui para nós na Bíblia. Nós estamos colocando em ordem o nosso casamento? Será que nós temos esse papel mesmo? Apesar do pecado, Deus tem misericórdia de nós. E como a Ana falou, quando a gente revê e acredita na palavra da verdade, no manual de instrução, a gente começa a colocar e começa a ver qual é o nosso papel. E o papel de cada um de nós, do nosso cônjuge, né? E aí eu queria saber se vocês têm um outro comentário sobre isso, ou o que a Ana falou talvez não seja bem por aí. Eu vejo que há um conflito muito grande hoje, né? A cultura que nós estamos inseridos, onde ela cultiva um ensinamento meramente humano, né? É um conflito muito grande com o que a palavra de Deus fala sobre esses papéis, né? Tanto do esposo, da esposa, do homem, da mulher. Então a gente observa uma confusão muito grande. Muitas vezes até nós cristãos, muitas vezes nos sentimos enveredando, né, por esses conhecimentos, né, que vêm de mentes que não conhecem a palavra de Deus. Nós sabemos que Deus, ele criou tudo de forma perfeita, né? Deus é perfeito na sua criação. Então quando ele criou o homem e a mulher, ele sabia exatamente o que ele estava criando e ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então ele fez um manual que se chama a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, onde ele deixa ali bem claro todos os papéis, né? E nós devemos ter pedir sabedoria de Deus para poder nos aproximar daquilo que ele quer para nós, dentro da palavra dele. Então a palavra, falando de si para si, ela diz que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, né? Ela penetra fundo. Então a palavra de Deus, ela é a verdade. Então quando Deus coloca que nós, maridos, né, devemos amar a nossa esposa, assim como Cristo amou a igreja, ou seja, de forma sacrificial, ele está dizendo exatamente aquilo que vai dar certo para nós, né, no nosso casamento. Aquilo que nós vamos trilhar, o caminho da virtude, né? E no final será tudo de bom, né? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E se nós entendermos isso, buscar essa sabedoria dentro da palavra de Deus, com certeza nós iremos obter a vitória no nosso casamento, né? E estando no centro da vontade de Deus, aí não tem como dar errado, né? Nós iremos
trilhar o caminho da felicidade, né, da satisfação conjugal, da alegria de poder, né, de pertencer um ao outro, de estar no centro, de nos amar, né, como Cristo amou a igreja, e assim fazer a vontade de Deus, porque se nós estivermos no centro da vontade de Deus, não tem como dar errado, né? Então, logo, a ideia de que homem e mulher são iguais no casamento não é bíblico. Não. Vocês acham? Absolutamente. Não é bíblico. Não é bíblico, né? Tô dando colocar dentro do discurso, né? Mas não é bíblico. Não, porque a gente percebe desde a fundação do mundo, né? Deus instituindo Adão responsável sobre a criação e Eva como sua ajudadora. Exemplo disso, quando a queda ocorre, Deus ele chama por Adão, né, para que ele preste conta do jardim. Né? E a partir dali a gente já vê uma posição, né, que requer, naquele contexto, requeria também responsabilidade diferente. Para a liderança, né? Exatamente, para Adão e Eva. Né? E isso também vai se refletir posteriormente. Né? O próprio Paulo, por exemplo, ele vai instituir, eu sei que isso é um outro assunto, mas ele institui a não existência de pastorado feminino baseado na consequência do pecado de Eva. Então, a gente percebe como essas coisas elas se refletem, por exemplo, na humanidade até hoje. Sim, você quer fazer algum comentário? O que é bom, né, que a nossa Igreja Batista de Constantinopla, sob a liderança do nosso pastor Jorge Max, nós temos estudado vários livros, né, que vêm acrescentar, vêm nos orientar como uma referência também à Bíblia acima de tudo, né? E em Efésios 5, de 22 a 25, a gente tem aprendido esses princípios, né? Esses fundamentos para esse relacionamento em que a gente tem a divisão do papel da mulher e o papel do homem, né? E o que eu quero falar aqui para nós, assim, para que vocês que estão nos assistindo e nós que estamos aqui, nós vimos aqui um casal com 2 anos, outro casal com 42, outro casal com 29, né? E ao longo desses anos, a gente tem aprendido, a gente tem buscado na palavra, quando a Ana falou e como o nosso amigo, nosso irmão Absalão falou, se nós não tivermos com esse entendimento, aprendendo tudo baseado na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra realmente verdadeira, né? É a palavra que não falha, ela é realmente verdadeira. Então, se nós como casais nos submetermos e quisermos escolher estudar e aprender esses princípios, com certeza nós vamos ter sucesso, né? Porque hoje a gente pode acompanhar, a gente vê muitos casais, eu e Manassés com 42, hoje a gente vê muitos casais casando, é uma pompa muito grande no casamento, uma coisa muito linda, mas daqui a 2, 3 anos os casais estão só cheios de conflito, cheios de amargura, cheios de tristeza. Por quê? Porque tem que aprender, né? Então aqui a nossa Igreja Batista de Constantinópolis, eu recomendo a você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, é muito bom realmente, nós temos aprendido muito, estudado muito bem e aprendido todos esses valores, colocando cada um com o seu papel para que o nosso casamento, o nosso relacionamento prossiga de maneira harmoniosa, né, Ana Sérgio? É verdade. Você quer falar, Simone? Aqui, o que chama a atenção do que a irmã Elaine estava comentando, né? O autor pergunta: o que devo fazer neste momento para amar minha esposa de maneira semelhante a Cristo, para que ela se torne mais semelhante a Ele? Né? Em Efésios 5, 25, fala assim, o papel do marido: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela
para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é uma afirmação do apóstolo Paulo que é brabo. É forte. Né? É muito forte, porque amar a esposa como Cristo amou a igreja, eu penso Deu que por ela, né? Se doou, né? É assim. Nós vamos já entrar no problema da submissão, né? E a Bíblia diz que nós devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Meus irmãos, isso é muito pesado. Eu não sei, assim, eu não quero colocar vocês dois no fogo, entendeu? Mas é amar mais do que você mesmo? Não, mas é porque é assim, amor. Olha, Cristo, Ele morreu por nós. Eu penso até que eu daria minha vida por você. Eu penso. Agora, por vocês, com certeza eu não dou. Isso. Entendeu? Então, aí é isso que eu estou querendo dizer. Cristo não. Cristo, Ele não olhou isso. Ele deu a vida até pelos macumbeiros, as prostitutas. Deus morreu, Ele levou. Aí fica difícil assim a gente ler esse texto de Efésios, e quando diz que nós devemos amar nossa esposa como Cristo amou a igreja, meu irmão, é muito forte, é muito forte. Vocês me perdoem a franqueza, assim, isso não quer dizer que eu não ame minha esposa, não é isso não. Vocês estão entendendo, né? Eu acho que tem um aspecto muito interessante aí que o senhor toca, que a irmã Elaine tinha falado anteriormente, que é sobre o esvaziamento do significado do casamento, né? Quando o casamento ele se torna uma mera festa, uma mera cerimônia, ele não carrega todo esse peso que o senhor acabou de enfatizar. É verdade. Gente, tá vendo como é que são as coisas, né? Assim, os papéis conjugais, nós vamos voltar, e no próximo bloco a gente vai conversar sobre isso, sobre submissão, sobre amor, que da mesma forma como nós temos que amar a nossa esposa, eu não sei se todas as esposas são submissas, não é? E como é que a sociedade, como é que nós vemos isso. Uma coisa eu sei, que homem e mulher são diferentes, esposo e esposa são diferentes, e por eles serem diferentes, eles se complementam no amor de Cristo. E essa é a beleza do amor de Cristo. Daqui a pouco nós voltamos em um minutinho, tá bom? Estamos de volta com o nosso programa aqui, o podcast sobre o Cordão de Três Dobras da Constante TV. Se você está gostando, nos ajude, deixe o seu joinha, escreva para nós, telefone para nós, porque tudo isso ajuda-nos a fazer esse programa, e nós só queremos cada vez mais melhorar. Melhorar como? Nesse sentido de que a família foi resgatada para que servisse ao Senhor, ou seja, todo o nosso casamento, todos os casamentos são feitos para a glória de Deus. Quando o casamento acontece assim, para a glória de Deus, com certeza ninguém casa para ser feliz ou para fazer o outro feliz. Nós casamos para a glória do Senhor. E para a glória do Senhor, a gente, como ainda pecador terreno, passando por aqui, a gente tem algumas dificuldades sim, como por exemplo, liderança, autoridade, mas sobretudo agora, da mesma forma como no bloco anterior foi difícil, e é muito difícil você amar sua esposa como Cristo amou a igreja, parece que liderança e submissão também é mais difícil ainda, não é? Por quê? Porque
a liderança do homem, a liderança do pastor, a liderança do sacerdote do lar é uma responsabilidade do homem. E hoje parece que nós não queremos mais essa responsabilidade. Você tira pela educação dos filhos, não é? Às vezes parece que nós, os homens, não estamos gostando da liderança que estamos fazendo e colocamos filhos, por exemplo, a educação dos filhos somente nas costas da mãe. Isso está errado. Por quê? Porque essa é uma liderança que vai ser, na minha leitura, eu penso que um dia Deus vai chegar, quando nós chegarmos lá no céu, e vai dizer assim: e aí, Manassés, qual foi o papel de família, de líder que você desempenhou lá na terra? Qual foi? Como é que foi? Portanto, a gente fica assim, às vezes, a ver navio, não, mas fica com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque é uma culpa nossa. É uma situação que é direcionada para o líder. E muitas vezes o líder não quer assumir isso. E aí nós vamos entrar agora na submissão. E o que é a submissão? Submissão não é o controle que alguém tem sobre o outro, não é disso que nós estamos falando. A Bíblia diz que Deus fez uma ajudadora idônea para que pudesse governar junto com Ele, para que pudessem fazer as coisinhas de casamento dentro e de acordo com, mas sabendo que da mesma forma como Adão foi cobrado lá no Jardim do Éden, todos nós, homens, seremos cobrados, inclusive pela insubmissão das nossas esposas. E quando a gente olha assim, eu sempre digo que eu nunca vi uma esposa que seja amada, cortejada, totalmente amada pelo seu esposo, que ela não queira ser submissa. Eu não estou falando dessa submissão que prejudica, não é isso. Eu não estou falando de querer ser dono de alguém. Eu estou falando de uma submissão dentro do lar, de acordo com os princípios da palavra, de acordo com aquilo que Deus instituiu para que a gente pudesse ser uma família e fosse uma família governada pelo Espírito Santo. Eu gostaria de ouvi-los nesse sentido. Bom, eu acredito, na minha percepção, que a ideia de liderança e de própria autoridade são termos que eles estão em crise, né? Porque a partir de movimentos sociais que cresceram bastante no século XX, por exemplo, a ideia de submissão, de liderança, ele se tornou assim, recorrentemente confundido com como o senhor bem colocou, com a ideia de um governo ditatorial, né, com um governo ou uma liderança controladora, a ideia de que eu necessariamente sou comandado por alguém, né? E isso infelizmente tornou que o ambiente, até às vezes dentro da própria igreja, ele tem a resistência com relação a ideias como submissão, né? E nesse caso aqui da esposa para com o marido, e também da própria ideia de liderança, né? De alguém estar liderando essa família, por exemplo. E isso tem se tornado cada vez mais prejudicial, né, para a instituição família, né? Porque são conceitos positivos, conceitos instituídos ali por Deus em sua palavra, mas que eles acabam recebendo uma conotação, uma leitura negativa, mesmo que as pessoas às vezes não saibam nem explicar o porquê, né? Pelo menos é uma impressão que eu tenho. Tá certo. Com relação à questão da submissão, o senhor falou um negócio interessante, que quando uma mulher ela é de fato amada pelo marido, né, da maneira que Cristo instrui na palavra, nós sermos submissas ao nosso marido não é um fardo.
E infelizmente, como o Felipe falou, essas palavras elas estão, assim, tiveram seu significado deturpado. E eu vou de novo citar aqui, né? A gente estava até falando disso antes de começar a gravação a respeito do feminismo. O feminismo, ele distorceu muito o papel da mulher. Ele acabou se infiltrando na igreja, né? E isso acaba distorcendo a nossa própria identidade e a nossa feminilidade em Cristo. Só isso aqui já dá um programa inteiro, né? Sem dúvida. Então, mas, assim, de maneira muito resumida, é o que acontece. Então, a gente acaba tendo essa ideia de que a submissão é como se o marido fosse o seu dono e como se você não pudesse fazer mais nada. E o fato de você ser submissa ao seu marido impedisse de você ser quem você é, vamos colocar assim, né? E isso, de certa maneira, tirasse a sua identidade ou coisa do tipo. Só que a partir do momento que você percebe que o seu marido é alguém que está ao seu lado e que é alguém que vai caminhar com você e vocês juntos entendem isso enquanto família, não se torna um problema você ser submissa a ele e ele ser o seu líder. Então a gente precisa se voltar para a palavra, entender o que Deus institui na palavra e colocar isso em prática e perceber que vocês não são inimigos, né, mas que é alguém para caminhar com você e você foi feita justamente para auxiliá-lo. Então esse é o nosso papel para a gente caminhar junto e assim a nossa família dá certo. É assim, Ana, eu estou de pleno acordo com o que você disse, porque é justamente isso, o caminhar, o alvo dos dois, não é? Nós temos que sempre ter os ideais. O Felipe não pode ter um ideal e você ter outro, não. São os nossos, são as nossas coisas, são os nossos, aquilo que nós pensamos junto, aquilo que queremos a mercê de Deus. Deus está sobre a família, Ele não está só sobre o cabeça, que muitas vezes nós somos muito cabeçudo ou cabeção, pensando que o cabeça é aquele que direciona como se fosse um carrasco que só briga, que só oprime, que só bate, que só dá ordem. Não, é uma liderança com amor. Da mesma forma, a submissão. A submissão não quer dizer um maltrato, a submissão não quer dizer que alguém é seu dono, não. A submissão é um contentamento dos dois para que o nosso futuro, para que cada dia mais as coisas comecem a acontecer com a vontade de Deus, com a permissão de Deus, com as misericórdias de Deus, porque aí é que, e nós já falamos sobre isso aqui antes, aí é cada dia se tornando uma só carne, né? Porque às vezes a gente não tem esse entendimento. Por quê? Porque a gente assiste na televisão, a gente lê alguns livros, algumas celebridades que vão para a televisão. Não, você pode fazer o que você quiser. Ele fez, faça você também. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia sempre recomenda a união, o amor, o carinho, não é? Porque onde há união, a Bíblia diz que ali Deus derrama da sua bênção e graça para sempre. Tratando aqui na palavra do Senhor, na Bíblia, em Gálatas 3, de 26 a 28, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo, né? Então, quando a palavra de Deus nos ensina, e nós estamos tratando do assunto aqui da liderança e da submissão, nós podemos ver, né, Manassés, hoje, que em se tratando de o papel do homem, a liderança do homem, muitas vezes o homem, ele deixa a desejar e não está cumprindo o seu papel que Deus designou para ele na família, no lar, né? Então, o que acontece? O homem deixa de exercer esse papel de liderança, né? Hoje, nesse mundo moderno que nós estamos aí, abrindo parênteses, Deus criou o homem e a mulher, e como nós estávamos conversando antes de nós estarmos nessa reunião, a mulher fala muito, a mulher tem mais habilidade, faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? E o homem faz uma, processa, faz a segunda, né? Então, tem muitas mulheres hoje que são mães e pais ao mesmo tempo, essas mulheres, né? Aí já vem aí aquele conflito, liderança, submissão. Ela é mãe e pai ao mesmo tempo, porque o homem não está presente na liderança na família. Outra coisa também, muitas mulheres
também, hoje, no nosso momento, estudaram, se aperfeiçoaram, ganham mais do que o marido. Outro conflito também, que quando a mulher está ganhando mais do que o marido, aí vem submissão, liderança, então tem esse conflito, né? Então, aqui na palavra de Deus e nesse livro, nós temos aprendido realmente que a mulher e o homem têm a capacidade de administrar, a mulher e o homem têm a capacidade de liderar. Deus deixou a liderança para o homem, Deus deixou a submissão para a mulher, né? E o que é interessante é que lá em Gênesis, nós comentamos no primeiro bloco, né? Quando a Eva pecou, né? Em Gênesis, a queda da mulher, em que Gênesis 3, 4, 5, a serpente chegou com a mulher e ela disse assim: não, vocês não vão morrer não. O que vai acontecer? Deus disse isso para vocês, na linguagem de hoje eu estou lendo, né? Quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, terão conhecimento. Olha aí o perigo. Já lá no Éden veio aquele perigo, né? De que a mulher tomou a frente, o homem não se manifestou, já veio uma liderança, né? Olha o pecado, né? Então é um perigo hoje. Então as mulheres, nós mulheres, né? Temos realmente que nos submeter. O homem tem que nos amar, porque a submissão não nos torna inferior, de jeito nenhum, né? A submissão não é a gente ficar sendo capacho dos homens, não. A submissão é justamente o que você falou. Quando os homens nos amam, a ponto como Jesus Cristo tem ensinado, e esse amor que vocês dão para nós mulheres, nós temos maior prazer de sermos submissas. Por quê? Porque nós somos auxiliadoras, né? Nós somos mulheres que valorizamos os nossos maridos. Quando aprendemos isso dentro da palavra e colocamos isso em prática. Claro que nós temos muitas dificuldades, né? Podemos ver também aqui como exemplo, né, Manassés, a mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa. Quem já leu e a gente lê, você que está em casa também quiser ler, né? O Provérbios, capítulo 30, a mulher virtuosa, o que essa mulher fazia? Ela fazia tudo. Ela acordava de manhã, arrumava a casa dela, dava as ordens, ia para fazer o trabalho, ganhava o dinheiro, voltava. Mas, acima de tudo, ela honrava a Deus, temendo a Deus, porque tudo que ela fazia para a glória de Deus, e o marido dela era honrado. Ele era bem visto em toda a sociedade e era uma mulher bem, realmente, que fazia tudo, né? Então, são exemplos da Bíblia que nós devemos sempre, nós como mulheres, eu estou falando de mulheres aqui, da submissão desse nosso papel, né? Que quanto é importante isso para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, porque eles veem isso, né? Os nossos filhos veem isso, o papel do homem sendo desempenhado e da mulher também, né, Manassés? Ou seja, a submissão não constrange qualquer mulher que é amada, não é? Ela não passa pela cabeça dela, muito embora a sociedade queira usá-la assim, mas não passa pela cabeça dela ser inferior de forma alguma, não é? O Absalão está doidinho para falar. O que a gente percebe hoje que há uma confusão muito grande, né? Esse conceito de autoridade, ele tem ganhado um quê de pejoratividade, né? Mas se a gente for observar, em qualquer contexto que nós estejamos inseridos, no dia a dia, seja no trabalho, em qualquer lugar, a gente vai ter ali aquela noção de autoridade. Por exemplo, você está num trabalho, você tem um chefe, um líder, ele vai exercer uma autoridade, né, sobre os seus liderados, né? No meu trabalho, por exemplo, no meu trabalho é bem nítida essa questão de autoridade e a subordinação, né? Então, exatamente. Então, isso aí é um ponto muito sensível, que é autoridade e submissão. O que a gente vê hoje, que é o que é mais pregado hoje, que está mais em voga, é que a mulher, ela não tem que se submeter ao seu marido, né? E a gente vê que o segredo disso tudo, para que haja uma aceitação tanto da mulher sendo submissa ao seu marido e a aceitação da autoridade do marido, a chave de tudo é o amor. Porque como nós lemos aqui, quando ele começa a falar, o autor começa a falar sobre o papel do marido, ele já entra com um versículo bíblico, diz: maridos, amai vossas esposas, né? Isso está no imperativo. Então, se eu amo a minha esposa, meu cônjuge, eu vou exercer uma autoridade tão suave, né, sobre ela, né, que ela praticamente não vai nem perceber.
mas que ela vai ter essa clara noção de que o marido ele exerce a autoridade, que isso é um papel descrito na Bíblia por Deus, para que ele possa exercer. E aí o marido ele tem que ter o cuidado, né, de que essa autoridade não seja abusiva. Né? Não podemos, eu exerço autoridade sobre minha esposa, então eu vou controlar minha esposa em tudo, enfim. Se eu tenho autoridade sobre ela e ela é submissa, eu não vou ajudar a minha esposa, colaborar, né, por exemplo, nas tarefas domésticas, eu me coloco no patamar, né, superior, e a partir dali eu começo a ditar as normas, as regras, né, e ela somente obedece, né? A gente vê que com base no amor, né, tudo se resolve. Então a chave de tudo é o amor. Então amai as vossas esposas. É isso, Simone? A recomendação em Colossenses 3,18 é: mulheres, amai, obedecer aos seus maridos. Mas em contrapartida a gente vê aí que também em Colossenses 3,19 diz assim: maridos, amai a sua esposa, né? Aí então, se há amor nesse relacionamento, não vai ter uma autoridade, uma liderança indelicada, né? Que fuja todas as expectativas de uma mulher, né, que só tem ali aquela delicadeza de amar ao seu marido, obedecer, conforme a Bíblia recomenda. E em contrapartida, né, essa esposa, ela vai se sentir bem, né, ela vai se sentir amada, e isso vai fazer com que ela compreenda, né, essa questão da autoridade do marido, e o relacionamento vai ser como uma música harmoniosa, né? Tá certo. Bem, gente, daqui a pouco nós voltamos para o nosso último bloco, sabendo que esse é o nosso programa, o nosso podcast, o Cordão de Três Dobras, que conta com a sua audiência. Daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com o nosso podcast da Constante TV. Muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu joinha lá, escreva para nós, traga sugestão, e assim a gente vai cada dia mais melhorar o nosso programinha, o Cordão de Três Dobras. E aí a gente vai continuar um pouquinho aqui. Eu sempre digo que cada um de nós deve conhecer e assumir o seu papel. Todos nós, sem exceção. A palavra do Senhor é muito clara, e a conduta que Deus espera de cada um de nós, de cada qual de nós, não são papéis opcionais, mas são determinação do Senhor. Eu penso que é por aí, sabe? E quais são os nossos papéis? Independentemente do marido ser o cabeça e da esposa ser aquela esposa ajudadora, idônea, todos nós seremos cobrados. E nós temos um papel que é relevante. Muitas vezes a gente pensa, nós homens pensam que a obrigação do homem é o sustento do lar, trazer para casa o alimento, enfim, mas também é isso, não é? Mas não é só isso. Tem toda uma agremiação por trás dentro da vida conjugal com relação à esposa, com relação a filhos, até mesmo os piadinhas. Eu lembro, hoje nós temos 42 anos de casado, mas logo no começo, com 2 anos, eu acordava ela de madrugada, ela ficava brava comigo, claro, né? Porque eu lembrava de uma piada sadia. Aí eu digo, amor, eu lembrei de uma piada, entendeu? Então, eu gostaria de ouvir Absalão, Simone, Elaine, todos nós aqui, sobre o que vocês pensam do papel de cada um. Como o irmão falou, né? Nós temos que saber qual é o nosso papel, né? Como marido, como líder da casa. E o local mais certo, mais correto da gente buscar isso é dentro da palavra de Deus, né? Sem que ela dúvida. dá uma receita, né? E como eu posso saber qual é o meu papel e também desempenhar esse papel de forma satisfatória, né? De uma forma que agrade a Deus, principalmente, que é o que deixou esse manual para nós, de forma que agrade ao meu cônjuge, à minha esposa, e de maneira que eu fique, né, que eu tenha consciência de que estou fazendo a coisa certa. Então, esses papéis definidos por Deus, eles, como falamos anteriormente, né, eles têm sofrido uma agressão, né? Hoje os conceitos estão totalmente
reformulados com relação a isso e está criando uma confusão muito grande. Mas a partir do momento que eu entendo qual é o meu papel e a partir do momento que eu amo a minha esposa, né, de forma sacrificial, ou seja, eu não posso condicionar esse amor, né, que eu sinto por ela, então eu tenho que amá-la de forma sacrificial, ou seja, me esvaziar de mim mesmo, me doar, né, nesse relacionamento, para que eu possa realmente estar cumprindo o meu papel. E muitas vezes é uma confusão, porque alguns acham que é certo, outros acham que é meio certo, outros acham que é errado, né? Essa questão de o homem, né, como nós lemos no livro, até ele aborda essa questão, que o homem ele é o provedor primário e a esposa ela é a cuidadora primária, né? Então, quando a gente coloca esse conceito em conflito, né, com a palavra de Deus, a gente observa que, havendo uma má interpretação disso, vai fazer com que eu, né, com anseio de exercer o meu papel corretamente, eu não ajude a minha esposa, por exemplo, nos momentos difíceis, né? E um dos papéis até que o autor fala é que eu tenho que edificar a minha esposa. Será que eu estou sendo atento às necessidades da minha esposa, né? Será que eu estou percebendo o que está acontecendo? Muitas vezes ela fala de forma não verbal, mas ela às vezes expressa, né, um sentimento através de uma atitude, né, e às vezes eu não consigo compreender isso e muitas vezes eu deixo de exercer o meu papel. Eu falho nesse ponto. Tá certo. Né? Então eu tenho que buscar dentro da palavra de Deus e não só aprender, né, aprender aquilo, conhecer, mas praticar. Né? Aí praticando, aí eu creio que tudo vai dar certo, não chegar no denominador comum. É assim, Simone? É assim, dentro do casamento, o homem, ele deve conhecer primeiramente a sua mulher. Conhecer em que sentido? As suas dificuldades, né? Os seus problemas, e não conhecer só o lado de que mulher é para cuidar da criança, cuida sim com muito carinho, amor. Isso já faz parte da nossa vida, daquele maternal, materno, né? Agora, o homem deve conhecer quais são nossas dificuldades e só ele ouvir e orar com a gente, né? Falar com Deus, a gente vai ter ali a segurança e a certeza de que estamos juntos e que Deus vai agir naquele momento, porque Deus é um Deus provedor das nossas necessidades, em conjunto também, como casado. Tá certo. Felipe. Eu acho bem interessante e é importante, acredito, a gente deixar algo bem claro, né, para que ninguém se confunda, entenda errado. O que a gente está falando aqui é que a mulher ela deve ser submissa ao seu marido. Ao seu marido, né? Claro. Porque muitas vezes algumas pessoas distorcem como se todas as mulheres tivessem de ser submissas a todos os homens. Não é por aí. Isso é uma distorção absolutamente, claro, assim, né, hedionda da palavra. Dito isto, eu acho muito interessante a responsabilidade do homem a respeito da edificação da sua esposa. E um aspecto que eu acho que ele é muito negligenciado às vezes. Por quê? Porque a gente recebe a responsabilidade de trabalhar na edificação, na santificação de uma outra pessoa. E isso é muito sério e também demanda um cuidado, que o homem tenha um cuidado especial com a sua própria vida, né, diante de Deus. Porque para que ele consiga edificar o seu cônjuge, é necessário que ele esteja edificado, né? Que ele esteja fortalecido, que ele tenha uma relação saudável, né, com o Senhor. Então, muitas vezes aconteceu uma negligência com a própria vida, com a própria relação dele com Deus, ele acaba negligenciando o dever dele, claro, em edificar a esposa. Tá certo. Uma coisa que é muito interessante da gente falar a respeito do papel da esposa também, que às vezes a gente acaba passando batido, é que
a maneira como a gente respeita o nosso marido também é uma forma de amá-lo. Então não é só a submissão por si só, mas é o respeito, é entender que você, né, tá ali para cuidar, para auxiliar e respeitá-lo nas decisões que ele toma, é conversar junto, tá ali apoiando. Então isso é muito interessante. E quando o autor coloca a respeito da importância do marido edificar a própria esposa, é algo que eu acho muito válido. Lá em casa nós temos o costume de fazer um estudo bíblico juntos. A gente senta, escolhe, né, um determinado livro, a gente vai estudando aquele livro ao longo das semanas. E para mim isso é maravilhoso, porque a gente aprende junto. Espetacular. Né? Então eu acho muito bom e é um momento da gente aprender, de compartilhar as coisas que Deus revela a nós através da sua palavra, da gente orar junto. E isso é algo muito importante. A gente percebe que algumas pessoas não têm esse hábito, né? Não têm esse costume. Certo. E eu vejo que é algo que fortalece também o nosso casamento. Muito bem, Ana. Que coisa boa, que coisa maravilhosa. Sabe, tem assim algumas coisas que a gente fica a refletir na palavra de Deus e muitas vezes a gente não quer colocar em prática. Por exemplo, ser ajudadora idônea significa colocar-se ao lado do marido e cooperar com o cumprimento da missão de Deus, ou a missão que Deus confiou a ele. Eu não sei, tudo que foi falado aqui, os comentários todos foram bons e eu gostei e eu espero que alguém que esteja nos ouvindo, assistindo, goste também. Mas tem algumas coisas e algumas atitudes erradas que às vezes nós fazemos. Por exemplo, não assumir o papel como cabeça. É uma coisa errada que muitos de nós fazemos. Ou nós somos o cabeça ou não somos. Isso é palavra de Deus. E como é que a casa fica? O próprio livro de Provérbios diz que aonde não há sabedoria, o povo se corrompe. Não é? Ou seja, onde não tem um chefe de família, aonde não tem um pai, aonde não tem uma mãe, aonde não tem um homem que ame a sua esposa, não pode ter sabedoria. Não é? E isso aí eu fico olhando assim. E outra coisa também que eu vejo é que muitas vezes o cabeça quer anular a esposa. Algumas eles querem fazer tudo sozinho, o poder de decisão é deles. Imagina só, vocês estão começando a vida conjugal, daqui a pouco o Felipe diz assim: Ana, nós estamos de mudança. Durante esses anos aí eu venho construindo uma casa e está aqui a nossa casa. A Ana vai dizer assim: poxa vida, essa casa é sua, Felipe. Eu não apitei nada, não é? Então, isso é um tipo de anulação das mulheres, atitude errada das mulheres. A primeira que eu vejo assim é que quando a mulher quer tomar o lugar do marido. E eu não estou falando isso aqui, eu não estou falando para descrédito, estou falando de dentro dos nossos arraiais. A gente percebe isso com clareza. Algumas mulheres que assumem a liderança da família e anulam totalmente o papel do marido, sem que ele tenha chance. E às vezes ele, até por formação, por educação, fica calado. E isso transporta para uma diferença que as pessoas começam a olhar. Eu vou fazer aqui uma brincadeira. Tinha tanta mulher fruta, né? Mas tem um homem banana. E quando o homem banana não assume o papel dele, que é de liderança, às vezes isso complica um pouco mais. E colaborando, né, meu amor, essa liderança, principalmente como o Felipe falou, a liderança espiritual. Isso. Porque o homem, ele precisa entender e se reportar à palavra de Deus, que o homem, ele é responsável pela vida espiritual da família. Então ele tem que cuidar da esposa, dos filhos, dele mesmo, como o Felipe falou. Ele é o primeiro a estar com um relacionamento com Deus bem realmente bom, entendeu? Então, o homem, ele tem que saber que essa autoridade que Deus deu é a autoridade espiritual, a número 1, a principal. Ele tem essa autoridade, tem que estar com essa autoridade espiritual, não pode relaxar isso aí. É verdade, amor. Você está certíssima, mas também tem mulheres que querem ser independentes dos maridos. Sabe, e aí há mulheres que tomam decisões na vida e na casa, na administração do lar, na vida conjugal, a revelia do marido, entendeste?
Da mesma forma como o exemplo foi do Felipe, de mostrar uma casa que ele fez, e ele chegou lá com todo o amor e carinho e disse para Ana: Ana, está aqui a nossa casa. Aí ela vai olhar, ainda mais a arquiteta, vai olhar e vai dizer: poxa, Felipe, essa casa é sua, nós vamos precisar derrubar. Algumas coisas ali não está legal, né? Então são segmentos que as mulheres às vezes tomam e tornam precipícios de que, como a vida conjugal, ela tem que ser ajustada dentro dos papéis de cada um. A gente precisa analisar isso com todo o carinho, com toda a misericórdia do Senhor, para que Ele tenhamos sempre essa dependência do Altíssimo, porque senão, às vezes a gente cai e vamos ficar iguaizinhos àqueles que não conhecem, porque quando nós colocamos em prática os princípios da palavra, os princípios do reino de Deus no lar, com certeza esse lar haverá harmonia, com certeza nesse lar vai ter união, com certeza esse lar vai ter os pré-requisitos daquilo que Deus quer para nós. O que Ele quer? Ele quer que a gente viva uma vida harmoniosa. O que Ele quer? Ele quer que a gente coma o melhor dessa terra, não é? Mas como é que nós vamos comer o melhor dessa terra se não há vivência, se nós não temos harmonia? Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, se um joga aqui na defesa e o outro joga querendo fazer gol, quer dizer, aí não vai dar certo nunca, porque a gente tem que, a primeira coisa que temos que fazer é reconhecer e saber quais são os nossos papéis e os papéis de um homem que não lidera a sua família dentro dos princípios da palavra. A gente tem que começar a rever esses conceitos, essas pequenas cositas que a gente deixa passar e daqui a pouco pode se transformar numa grande coisa. Coisas do casamento, né? Bem, gente, nós estamos chegando quase ao final do nosso programa. Eu vou pedir que, começando pela Simone ou pelo Absalão, que façam as suas considerações finais, e certo de que breve vocês voltarão outra vez aqui. Muito bem, então o que eu aprendi hoje com os irmãos aqui foi um aprendizado muito precioso, né? A gente observa que Deus, Ele criou todas as coisas, Ele criou de forma equilibrada, né? Ele criou o universo, os planetas e tudo que nele há, e a gente observa que nada se sobrepõe a nada, né? Se equilibram. E a gente, para ter esse equilíbrio, e Deus quer que nós tenhamos esse equilíbrio no nosso matrimônio, a gente tem que buscar dentro da palavra de Deus as lições, né? Buscar sabedoria dentro da palavra de Deus para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada. E Deus quer que nós prossigamos, porque nós temos que ser sal e luz. Nós, como casais cristãos, temos que exalar o bom perfume de Cristo. Então esse aprendizado é necessário para que a gente possa prosseguir nessa nossa jornada. Muito obrigado, Absalão. Simone? Que o Senhor abençoe cada família, cada casal, e que, se estiver em conflitos, em dúvidas, que busque realmente na palavra de Deus, que é a verdade plena. E o nosso Senhor, Ele restaura a vida, restaura casamentos e faz nesse mundo famílias. O mundo vai ficar muito mais feliz, mais alegre, por ter famílias fortes, né, dependentes de Deus. Amém. E ter filhos maravilhosos. Só tem bênçãos de Deus. Quem busca realmente essa sabedoria que vem do alto, dos Obrigado, altos céus. Simone. Ana? Bom, a minha consideração é que a gente não pode inverter os papéis, que a gente precisa buscar na palavra o que o Senhor institui para nós enquanto família e seguir nesse propósito, né, que é glorificá-lo com o nosso casamento. Felipe? Bom, seja um líder responsável, né? A liderança de Jesus nunca foi separada de responsabilidade, porque o Filho do Homem veio para servir, não ser servido. E eu não sei porquê, tanto o homem, por exemplo, compra carro escondido da mulher. Já vi várias vezes essa mesma história. Não é o nosso isso. caso, tá? Não fiz isso, mas não é o nosso caso aqui. Tá. É verdade. Amor? A nossa consideração é
E você que está nos ouvindo e nós que estamos participando, aprendendo uns com os outros, né? E que nós possamos desempenhar o nosso papel de homem, papel de mulher, para que nós possamos assim estar cada dia mais refletindo o caráter de Cristo em nossas vidas. Muito obrigado a todos vocês, gente. Puxa vida, como o tempo passa rápido, né? Mas eu confesso que é uma das coisas que mais dá prazer, é conversar sobre família, é conversar sobre família dentro dos princípios da palavra, porque enquanto o mundo aí fora, a sociedade aí fora está reclamando, fazendo algumas coisas, torcendo para que a família dê errado, com certeza eles também têm inveja das famílias ajustadas que estão baseadas nos princípios para a glória de Deus, não é? Muito obrigado a todos, gente, muito obrigado mesmo. E a você que ficou conosco até agora, sinta-se abençoado e até o nosso próximo programa.